Tem muita gente que sofre de obsessões, de compulsões, tem muita gente que sofre de ansiedade excessiva, de crises de ansiedade, e tem muita gente que sofre de relacionamento. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. De casos em que o relacionamento é o sintoma do sujeito. Primeiramente, a gente precisa entender o que é um sintoma. Do ponto de vista médico, sintoma é uma manifestação que sinaliza a existência de uma doença. A tosse, por exemplo, é um sintoma típico de várias doenças do aparelho respiratório. Nesse sentido, a gente pode dizer que os sintomas servem como indícios para a identificação, para o diagnóstico da patologia em questão. No entanto, Freud, a partir da aplicação do método psicanalítico, descobriu que os sintomas não servem apenas como indicativos da doença da qual a pessoa padece. Os sintomas também apontam para aspectos da própria pessoa do doente. Mais do que isso, o Freud nos mostrou que os nossos sintomas, eles funcionam como gambiarras que nós criamos inconscientemente para tentar dar um jeito em certos problemas interiores. Então, do ponto de vista médico, o sintoma nada mais é do que um indicativo da doença pela qual a pessoa está passando. Já do ponto de vista psicanalítico, além de ser um indicativo do transtorno, do quadro de adoecimento pelo qual está passando aquela pessoa, o sintoma também pode ser visto como um indicativo daquilo que acontece com a própria pessoa do doente e também como uma forma que esse doente encontrou de tentar resolver alguns conflitos interiores. Deixa eu dar um exemplo para você, para essa ideia ficar mais clara. Vamos pensar num paciente, por exemplo, João, um bombeiro de 42 anos que sofre com um excesso de autocrítica. Ele é aquela pessoa que está o tempo todo se julgando, tudo que ele faz ele coloca em dúvida se foi certo ou foi errado, se ele toma uma determinada atitude e percebe que não foi a mais correta, ele se condena, ele se critica, ele passa dias e dias pensando no que ele fez e pensando que ele não deveria ter feito, se arrependendo daquilo que fez o tempo inteiro. O João sofre de um excesso de autocrítica. Bom, esse sintoma, o excesso de autocrítica, ele serve como um forte indicativo de que esse paciente apresenta aquilo que em psicanálise nós chamamos de neurose obsessiva. Sim, é verdade, mas ao mesmo tempo, esse excesso de autocrítica do qual sofre João também pode estar sinalizando que inconscientemente o João ainda se condena pelas brincadeiras sexuais que ele vivenciou quando era criança. Então ele começou a se condenar lá na infância por essas brincadeiras sexuais, quando ele descobriu que isso seria uma coisa errada, que isso seria uma coisa que não deveria ter acontecido. Ele começou a se condenar por isso lá quando criança, foi crescendo e continuou se condenando. Só que agora a autocondenação, que era em relação às brincadeiras infantis, ela foi se generalizando e passou a englobar diversos outros comportamentos do João, diversas outras coisas que ele faz. Então ele se condena excessivamente agora na idade adulta, mas a fonte, o objeto original da sua autocondenação foram as brincadeiras infantis sexuais que ele vivenciou quando era criança. Percebe? Do ponto de vista psicanalítico, o sintoma ele não indica apenas a doença da qual padece o sujeito, mas ele também serve como um símbolo daquilo que está se passando na alma desse sujeito. Então, entendido o ponto de vista psicanalítico sobre os sintomas, agora o que eu quero dizer para você é que os nossos relacionamentos amorosos também
podem funcionar como sintomas. Assim como o excesso de autocrítica do João, os nossos relacionamentos também podem revelar simbolicamente elementos da nossa alma que nós não ousamos reconhecer. O fato de nossos relacionamentos poderem ocupar o lugar de sintomas, poderem ser sintomas para nós, é uma das razões que tornam o término de um relacionamento tão difícil para algumas pessoas. Tem gente que mesmo quando o relacionamento está muito insatisfatório, está muito frustrante, tem muita dificuldade de terminar. E essa é uma das razões pelas quais isso acontece. O fato de que o relacionamento para essa pessoa pode ser um sintoma. Vamos pegar alguns exemplos para deixar isso mais claro para você. Marisa, por exemplo, não consegue se separar do seu marido, que é agressivo e distante. O cara é muito agressivo, xinga Marisa, até agride Marisa fisicamente. É um cara emocionalmente muito distante, ele não a abraça, ele não a beija, ele não faz carinhos, ele só a procura para relações sexuais. Ele é um cara excessivamente distante, excessivamente agressivo. Marisa está insatisfeita nesse relacionamento e quer terminar, mas ela não consegue. E por que ela não consegue? Porque estar com esse marido violento e distante satisfaz um anseio, um desejo de autopunição que Marisa alimenta, que Marisa sustenta desde a adolescência. Por razões que só a análise de Marisa pode nos apresentar, ela tem uma necessidade de autopunição forjada desde a adolescência. E para satisfazer essa necessidade inconsciente de autopunição, essa mulher permanece nesse relacionamento ruim, insatisfatório, em que ela só tem sofrimento. Percebe? O relacionamento para Marisa é um sintoma. Ele serve como uma gambiarra para que Marisa satisfaça esse anseio inconsciente de autopunição. Peguemos um outro exemplo, o exemplo de Pedro. Pedro é homossexual e não sente mais nenhum desejo pelo seu namorado. Mas, apesar disso, apesar de não sentir mais interesse erótico pelo seu namorado, o Pedro não consegue romper o relacionamento com ele. Por quê? Porque a presença desse companheiro satisfaz a necessidade infantil de segurança que o Pedro tem até hoje. Toda criança tem necessidade de se sentir segura, mas essa necessidade precisa ser atendida nos primeiros anos de vida. Como no caso de Pedro, essa necessidade de segurança não foi satisfeita, ele a trouxe para a vida adulta. E agora Pedro utiliza o relacionamento para satisfazer essa necessidade de segurança. Por isso ele suporta estar num relacionamento em que ele não sente desejo erótico pelo seu parceiro. Porque apesar disso, ele consegue se sentir seguro ao lado do parceiro. Tá percebendo? O relacionamento para Pedro é um sintoma. Ele ajuda, ele serve para que Pedro satisfaça essa necessidade pessoal de segurança que ele ainda mantém desde a infância insatisfeita, e por isso ele não consegue romper esse relacionamento. O relacionamento está ruim, mas como ele serve para satisfazer uma necessidade que Pedro tem, ele ainda mantém o relacionamento. Tá vendo? Nós podemos utilizar os nossos namoros e casamentos como sintomas, ou seja, como meios para a resolução, entre aspas, de questões pessoais que nós não queremos enfrentar diretamente. Marisa não quer reconhecer esse anseio inconsciente de autopunição. Por isso, usa o relacionamento, sem perceber, como uma forma de satisfazer esse anseio. Pedro também não quer reconhecer que ainda tem essa necessidade infantil de segurança. Por isso, usa o relacionamento para satisfazer essa necessidade, de tal modo que ele não precise reconhecê-la. Então, quando uma pessoa chega no consultório de um psicanalista se queixando do seu relacionamento, dizendo, eu vim aqui procurar ajuda porque o meu problema é o meu relacionamento,
eu tenho dificuldades para lidar com o meu companheiro, eu quero me separar, mas não consigo. Quando o paciente chega com esse tipo de queixa, o que o psicanalista se pergunta é: de que maneira esse relacionamento serve como sintoma para esse paciente? De que maneira esse relacionamento está sendo utilizado pelo paciente para satisfazer, para tentar resolver certas questões pessoais. E aí, você passa por isso? Ou você já passou? Olhando para a sua história, olhando para a sua vida atual, você consegue enxergar momentos em que o seu relacionamento funcionou para você como um sintoma? E aí, gostou desse vídeo de hoje? Se você gostou, saiba que isso daqui é só uma pequena amostra do que você vai encontrar na Confraria Analítica. A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Se tornando membro da Confraria Analítica, você ganha acesso a 2 aulas inéditas sobre psicanálise toda semana. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos uma aula ao vivo, na qual nós estudamos textos clássicos do campo psicanalítico. A gente pega os textos e vai lendo e comentando os textos linha a linha. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Logo na terça-feira, a gravação dessa aula ao vivo já fica disponível para todo mundo. E na sexta-feira tem uma aula especial gravada, um pouco mais curta, sobre algum conceito, algum autor, algum ponto específico do campo psicanalítico. Para ter acesso a essas 2 aulas inéditas toda semana, e mais o acervo de todas as aulas que já foram ministradas, totalizando mais de 200 horas de conteúdo, calma, você não vai pagar milhares de reais como a gente vê em outros cursos e plataformas de psicanálise por aí. Você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 39,99. É isso mesmo. Menos do que o valor de uma pizza por mês para você ter acesso a uma plataforma com mais de 200 horas de conteúdo sobre psicanálise e 2 aulas inéditas toda semana. Para você se inscrever, para você se matricular na Confraria Analítica, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Quero recomendar a você também os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você ter acesso a esses 2 livros digitais, basta clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Faça um comentário. Dessa maneira o YouTube entende que você está engajado com esse canal e sempre mostrará os próximos vídeos logo na sua tela inicial do YouTube, ok? Não deixe de compartilhar esse vídeo, eu tenho certeza que muitas pessoas têm como sintoma o seu relacionamento. E quando elas tiverem a oportunidade de assistir a esse vídeo, certamente elas vão agradecer você por ter compartilhado. Então compartilhe, mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp, beleza? Eu encontro você então no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.